Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita da Prece. E a reflexão da noite de hoje que eu trouxe para nós conversarmos e refletirmos é sobre a transitoriedade da vida material. O que é transitório? O que é essa qualidade de transitoriedade? A transitoriedade é a qualidade ou é o estado de tudo aquilo que é passageiro, que é temporário, ou que não é para sempre, e que está sujeito a constantes mudanças. Então a gente vai falar sobre isso hoje, a transitoriedade da nossa vida material. Chico, falando sobre a impermanência da vida, ele disse assim: tudo que você vê ou está morto ou vai morrer. Então tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que nós contemplamos é finito. Um dia irá deixar de existir. Tudo que há de material, toda matéria é transitória. A existência material, ela é definida justamente por essa transitoriedade, pela impermanência da matéria. Então, se tem alguma coisa que é permanente, se tem alguma coisa que é constante na criação divina, é a impermanência da matéria. Pois tudo está em constante transformação, em constante aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento da matéria, aperfeiçoamento dos seres. Então, essa é a única constante, é a impermanência da matéria. Estamos aqui de passagem. E a reflexão, então, que nos chega é, diante de toda essa impermanência da vida material, o que nos é permanente diante dessa fugacidade, diante dessa inconstância, dessas constantes mudanças na vida material? O que é constante, o que é permanente? O Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a vida do espírito, ela é eterna, e a vida do corpo é transitória e passageira. Então, todos nós sabemos, a doutrina nos explica isso, que nós somos espíritos imortais, vivendo temporariamente em um corpo material. E ele é unicamente um meio para nós evoluirmos, adquirirmos conhecimento. Então, tudo na matéria é transitório, é impermanente. O que é constante, então, nessa impermanência da nossa vida material? A única coisa constante são as conquistas internas do ser. As virtudes que nós anelhamos no nosso verdadeiro eu, enquanto espíritos imortais que somos. Então, diante da matéria, a única coisa permanente são essas construções íntimas que a gente faz. Essas nossas construções íntimas, elas são eternas. Elas são perenes. O amor que edifica, o perdão, todo o bem que nós fazemos, todo o conhecimento que nós adquirimos, tudo isso são as bases sólidas. Tudo isso é a rocha do Evangelho que a gente constrói nos nossos corações. Essas não serão levadas, essas não serão destruídas pelo tempo. E são essas conquistas do verdadeiro eu, desenvolvimento dessas virtudes que farão com que nós consigamos passar pela vida material suportando, no sentido de nos dar suporte diante dos reveses da vida. Muitas vezes parece que está tudo tão bem e de repente a vida nos dá uma rasteira, é assim que a gente fala assim às vezes, né? Tem alguma coisa para nos tirar daquele aparente, às vezes, aquele aparente estado de bem-estar. É aí, nesse momento, quando a dor nos visita, quando o revés nos chega, muitas vezes a gente vai despertar para a necessidade de desenvolver essas conquistas internas do eu, essas construções íntimas, que tempo nenhum vai destruir, que tempo nenhum vai levar embora. Então, a matéria, ela não é o fim. A matéria é o meio. A matéria é um instrumento que nos foi fornecido pelo Pai para a nossa evolução. Tudo que está aqui não nos pertence.
O Evangelho nos explica que todos os bens da terra, Deus nos concedeu para que nós consigamos evoluir. Mas nós somos simples usufrutuários. Nada que está na matéria nos pertence. Então a matéria, ela é um empréstimo divino para que a gente, através das experiências terrenas, aprenda e evolua. E tudo aquilo que nos chega é exatamente aquilo que nós necessitamos para aprender, para evoluir. Tudo aquilo que nos chega são as situações necessárias para a gente buscar o desenvolvimento desses bens imperecíveis do nosso espírito. O corpo, essa matéria, não me pertence. Ela é um empréstimo divino para que o meu espírito reencarne para eu evoluir. Ela não é minha. Nem esse corpo também. Ele vai ficar. As posses materiais também não são minhas. Nem ninguém é meu. O meu corpo, as minhas posses, as situações, as pessoas com quem eu convivo, tudo é empréstimo. Vamos lembrar que o livro dos Espíritos nos diz sobre a missão dos Espíritos encarnados? O que nós viemos fazer aqui, se nada é meu? Nós viemos com a missão, todos nós temos uma missão. A missão de evoluir. E, sempre depois de uma vírgula e um E, a gente já, né? Os Espíritos não passam a mão ninguém, não. Nós viemos com a missão de evoluir e auxiliar o nosso irmão a evoluir. Ninguém evolui sozinho. Necessitamos um dos outros. Estamos juntos não ao acaso. Estamos juntos das pessoas, das situações que nós necessitamos para evoluir. E como então que a gente vai conseguir adquirir esses valores imperecíveis no campo do espírito, imersos nessa matéria densa? Como que nós vamos nos utilizar desses elementos transitórios do corpo, dos bens materiais, sem nos desviarmos e nos corrompermos pelas distrações e pelas ilusões do mundo? Esse é o nosso desafio. Porque quando a gente faz o nosso projeto reencarnatório, lá em cima a gente acha que pode tudo. Não, vou voltar, eu vou resgatar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os espíritos dizem, calma lá, meu filho, vamos diminuir esse pedido aí, que é difícil. Aí quando chega aqui, a gente fala. Porque a matéria, as ilusões da matéria nos seduzem. Porque ainda no estágio em que estamos, ainda somos bastante materializados, imperfeitos. Mas é um estágio, nós vamos chegar um dia a ser Deus. Então, nesse estágio que nós estamos, nós ainda nos seduzimos pelos bens. Nós ainda nos seduzimos. Né? E como então? Como que nós vamos conseguir vencer essa matéria densa? Como que nós vamos não deixar de nos seduzir pelas aparências, pelo mundo, pelas distrações e ilusões do mundo? Através do conhecimento, através do aprendizado, através do entendimento do Evangelho. E mais do que isso, mais do que conhecer, mais do que entender, sentir o Evangelho, mais ainda, vivenciar o Evangelho. Então, quando a gente entender que o caminho para a felicidade, o caminho para a verdadeira vida, estamos aqui só de passagem, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Quando nós entendermos que nós vamos utilizar, vamos nos servir da matéria, dos bens e das oportunidades,
para o serviço do bem. Quando nós entendemos que tudo isso é para nós evoluirmos e nós praticarmos o serviço do bem, e mais, utilizar tudo isso para o serviço do bem comum, nós entendemos que aqui é só um estágio. Só que para isso, a gente precisa de esforço. Nada acontece sozinho. Será difícil? Será difícil. Mas a gente está sempre amparado, não esqueçamos disso. Então, assim, quando a gente entender que tudo aqui é transitório, que o que eu tenho aqui é para eu usar, para eu evoluir, para eu auxiliar o próximo, eu elevo meu pensamento. Eu saio de terra a terra. Eu amplio a minha visão de um outro ponto de vista, do ponto de vista da vida futura. Nós não somos a matéria, nós estamos na matéria. Nós somos espíritos imortais, destinados à pura e à eterna felicidade. E aí, isso tudo, então, o dia a dia, as nossas dificuldades, todas as situações são um convite da espiritualidade, para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga conquistar as virtudes imperecíveis do Espírito. É difícil, né? Porque na maioria das vezes o caminho que me é mostrado, a jornada que eu tenho que percorrer, não é a mais doce. Talvez não é a que eu gostasse. Não é a menos penosa, a menos trabalhosa, mas sempre, ela é a mais necessária. Por isso que a gente precisa trabalhar, amar e instruir-nos. Vamos nos instruir, vamos nos amar. Porque é isso, é essa fé que é mais do que isso aqui. Somos mais do que um corpo, somos mais do que uma matéria. Quando nós internalizarmos isso e usarmos desses recursos da fé, acreditar, é mais do que acreditar, é ter a confiança que vamos ter a capacidade e vamos ter a certeza de vencer o nosso propósito que viemos aqui fazer, que é evoluir. Não existe um acaso. Tudo que nos chega é regido magistralmente por uma inteligência superior. Tudo que nos vem é misericordiosamente cuidado pelo Senhor da vida. Podemos, naquele momento, não ter essa visão, mas tenhamos a certeza que tudo que nos chega é necessário no corpo. E é só assim que nós vamos ter condições de passar essa transitoriedade da matéria, reforçando as virtudes, desenvolvendo as virtudes do nosso espírito, para não nos agarrarmos à transitoriedade, aos bens do mundo, às ilusões, às paixões, aos vícios do mundo. Porque o mundo seduz. Nos leva a uma coisa muito, muito perigosa, que é o apego. E o apego, ele gera sofrimento. E é somente através do autoconhecimento, de olharmos para dentro de nós mesmos, que nós vamos conseguir entender qual é a chave para a nossa felicidade. E aí, assim, nós vamos conseguir essa força moral, seguindo o nosso mestre, seguindo os seus ensinamentos. É só assim. Nós vamos sair vitoriosos da vida. E só assim nós encontraremos força e coragem para prosseguir. O que não quer dizer
que nós devamos ser relapsos, descuidados, desleixados com a vida material. Afinal, esse corpo é o templo sagrado do meu espírito, enquanto eu estou encarnado, eu preciso cuidar dele. Sem apego material, utilizando tudo que nos chega como instrumento de evolução. E não com apego. A questão é o apego, né? Aí eu busquei na literatura, tem um capítulo sobre o qual fala, o título é Transitoriedade, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico, eu consegui demanda, titulado Transitoriedade. E há um versículo que inicia esse capítulo, está na primeira carta aos Hebreus de Paulo, que ele relembra o Salmo 102. Diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Tudo se transforma, tudo é imutável. Nada é definitivo, somente o Criador é eterno. Tudo passará, somente o Senhor permanecerá. Deus é a estabilidade universal. O que Kardec nos diz quando fala dos atributos de Deus? Eterno, imaterial. Ele fala dessa imutabilidade. Deus é imutável. Tudo a mais se modifica, se transforma e mais perecerá. Um dia não mais existirá. Estima-se que a Terra tenha 4 bilhões de anos. Jesus, nosso governador, no momento da formação da Terra já era um espírito puro? Onde estavam os mundos onde Jesus habitou antes para se tornar um espírito puro? Virou pó. Lembrança, se transformou. Então tudo se transforma. Nada é eterno. Os mundos, as construções, os reis, os títulos, tudo passará. Mas tudo permanecerá. Nós, os espíritos imortais, permaneceremos. A Terra um dia também deixará de existir. Tudo passará. Então, se tudo passará, não dá para nós lidarmos com a matéria como se ela fosse eterna. Eu preciso ver a matéria diante da sua brevidade, da sua efemeridade, em relação à imortalidade da alma. É aquilo que eu falei antes. Elevar o nosso pensamento, mudar o nosso ponto de vista. Ver a matéria, sim, mas como um instrumento para a nossa vida futura, que é a nossa pura e eterna felicidade, que não é destino. Dando o devido valor à matéria, sem o apego, que nos faz pensar o que é um dia de sofrimento, o que é um dia, um ano de luta, nossa aqui na Terra, diante da eternidade que nos aguarda. Tudo permanecerá. Nós, espíritos imortais, permaneceremos. Toda a matéria perecerá. Fala o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. O torvelinho é um redemoinho, né? Então ele fala, ele começa essa mensagem nos dizendo como que a gente fica agarrado, preso nessas posses terrenas, nas ambições desvairadas da terra, na fama, no prestígio, no dinheiro, onde tudo é fugidio, onde nada nos pertence.
E de repente o revés vem e tudo se transforma, tudo sai da minha mão, vai para a outra mão. E a grande maioria de nós ainda está nessa vibe de apego, a materialidade, as vaidades. Não que não devemos ter, porque é necessário para a evolução. Podemos apegar-nos a essas coisas materiais. Desde os princípios, desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Às vezes nos achamos tão bem na vida, quando na verdade nós somos pobres, ricos das coisas do mundo. E extremamente empobrecidos das novas virtudes do Espírito. Essa sim, certamente. Tem uma frase que diz que, até vou procurar aqui para o autor, mas é a conversa, que diz que ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, assim, a gente fica, às vezes, agarrados a coisas materiais, mas quando a dor nos visita, quando o revés vem, geralmente é que a gente para pensar nessas construções internas do nosso espírito, né? E esquecemos, né, de que nada disso é nosso. Todos os bens, a começar pelo nosso corpo físico, é concessão de vida, é instrumento para a gente evoluir. Nada é nosso. Se eu não tiver esse pensamento, elevar o meu pensamento, que eu sou mais do que a matéria, quando qualquer revés vem, o que acontece? Perco o chão. Meu mundo cai. Entrega amargura, desencanto, né? Ou como um problema de saúde vem, ou um ente querido se encarna antes da gente, volta a pátria espiritual antes da gente. O próprio envelhecimento do corpo, quando a gente sofre porque está envelhecendo, é uma dádiva. Se agarra, se apega ao valor do mundo, e a gente não lembra que nós somos mais do que isso. E a única coisa que ficará são os bens, as virtudes, as conquistas merecidas. Será que nós estamos preparados para os regressos da nossa vida material? Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Bastaria que nós parássemos, pensássemos. Veríamos quem é o verdadeiro ser. O livro dos Espíritos nos diz isso. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. És tu. Toda a matéria se desfaz como roupa velha, como ele falou lá no início, envelhecerá. Só o espírito é imortal. Então, quando a gente começar a entender sobre a transitoriedade da matéria e a imortalidade do nosso espírito, vai ficar muito mais fácil. Não que vai ser fácil, mas vai ficar muito mais tranquilo de nós passarmos pelas aflições da vida. Todos temos, todos teremos. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância.
que foi feito das civilizações antigas? Desapareceram? São ruínas? Toda a matéria se extinguirá. Mas ela teve a sua importância na evolução, no campo das ideias. Mas todo bem material é finito. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Quem se enriqueceu mais? É isso que ele está dizendo. Quem colocou a mão na massa e construiu, que aprendeu alguma coisa? Ou quem ficou brigando para ser o dono e ter a posse? A gente consegue guardar o quê? O esforço de fazer, do aprender, a alegria da entrega, a alegria do servir, a disciplina em realizar, de se doar. Isso. Ao passo que o apego gera dor, sofrimento, lágrimas. Quanta guerra seria evitada se não fosse pela disputa de bens materiais? Quantas vidas não seriam poupadas se não fosse nós querermos as posses materiais? Exclusivamente. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades da marcha divina para Deus. Todas as situações, todas as vivências que nos chegam, mais difíceis naquele momento, mais dolorosas que chegam, elas nos oportunizam adquirir as conquistas. Nossa morada aqui, simples passagem, somos viajantes, estamos aqui, mas não somos daqui. Então, valemos de todas essas ocasiões para aprender, para auxiliar, para evoluir, para servir e chegar. É isso que nós estamos aqui fazendo. Nos valendo da matéria para conquistar os bens imperecíveis do Espírito. O dia que nós nos tornarmos espíritos puros, que desenvolvemos todas as virtudes, estaremos em comunhão com o Pai, tomando parte que nos cabe dentro da criação divina. E quantos de nós não param e olham, em vez de auxiliar o próximo, se utiliza das situações e das coisas, muitas vezes passando por cima dos outros, passando por cima das leis divinas em benefício próprio, para acumular as coisas do mundo. Até porque quando a gente retornar no barco espiritual, será que vai ser perguntado que bens que nós adquirimos, que patrimônio que nós acumulamos, e que nós vamos conseguir levar daqui? Só os tesouros que nós conseguimos juntar em nossos corações. É isso que nós vamos ter que prestar. Não do que eu acumulei na terra, mas o que eu consegui conquistar espiritualmente, moralmente. Quais as virtudes, quais os bens imperecíveis do meu espírito eu consegui adquirir, consegui juntar através dos bens materiais que Deus me concedeu. Eu fui fiel, bom mordomo, ou não? E
que nós deixamos aqui quando nós partimos? Porque afinal, nós evoluímos, auxiliamos os nossos irmãos nessa evolução, e os mundos só vão evoluir quando os seus espíritos que os habitam evoluem. Valiosa é a escassez que traz a disciplina. A escassez, as nossas limitações, as nossas dificuldades, não é punição. É a oportunidade de exercitarmos a nossa disciplina, a nossa moderação, a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa humildade. Não são situações para a gente se entregar ao queixume, à lamentação, à lamúria. A escassez tem uma lição para todos nós. Preciosa é a abundância, o que multiplica as formas do bem. Então, existe abundância. Para quê? Para que a gente consiga multiplicar esses recursos ao bem de todos. Para fazer o bem à sociedade. Para praticar a caridade, a abnegação. A abundância existe não para alimentar os meus excessos, a minha orgulho, a minha vaidade. E o convite aqui é ao equilíbrio. Transitoriedade, impermanência, constante movimento. Então, ora, nós podemos estar auxiliando, ora, nós estaremos precisando de auxílio. E a vida ocorre nesse movimento. Às vezes eu estou auxiliando, às vezes eu estou precisando ser auxiliado. As situações se modificam. E tudo passa. Tem uma citação que diz que um homem nunca cruza 2 vezes o mesmo rio. Porque nem o homem e nem o rio é o mesmo. A água fluiu, o homem foi, depois teve outras vivências e voltou. Então a gente nunca vai cruzar o mesmo rio. Nem eu serei a mesma pessoa. O que quer dizer com isso? Vamos aproveitar a oportunidade que está nos chegando para fazer o bem, para ser melhor. Sem buscar, claro, o reconhecimento público. Porque a verdadeira caridade é uma e outra, contudo, perecerão algum dia, falando da escassez e da abundância. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem loucuras da temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas da vida e redenção. Então tudo passa. A abundância passa. A escassez passa. A alegria passa. A dor passa. Tudo passa. Somente Deus. Somente Jesus. As leis divinas permanecerão. E é com o auxílio da espiritualidade, do alto, do Pai, que nós fortaleceremos e venceremos o mundo. E levaremos daqui o que realmente importa. As conquistas do verdadeiro eu, as virtudes do Espírito. Este seguirá. Tudo mais passará. Quando a gente entender a brevidade da nossa vida, a permanência da vida material, começar a ver a necessidade
de desenvolver o verdadeiro eu, as virtudes do meu verdadeiro eu, esse ser que nós somos, espiritual. Estamos aqui para auxiliar, para ser auxiliado, para evoluir, auxiliar e evoluir. Tantas coisas ficarão mais fáceis, mais amenas. O desafio nosso é esse, né? Nesse mundo tão fugaz, tão rápido, tão fluido, tão transitório, onde nada é permanente, é nós encontrarmos essa serenidade necessária para transformar essas ferramentas em material, utilizarmos das ocasiões, das experiências que nos chegam, transformar tudo isso em elementos de crescimento pessoal e coletivo. Esse é o convite do livro. O livro Fonte Vida tem uma citação, uma frase que diz assim: usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Por isso a importância, como a gente sempre fala aqui em várias ocasiões, a importância do orar e vigiar. Para que a gente não se desvie do nosso objetivo maior, que é evoluir. Então, tudo na matéria passa. A matéria é finita. A matéria é empréstimo. E todas as oportunidades são aprendizado. Só o nosso espírito permanece. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Maria, Jesus veio, o Espírito de Jesus veio, ela dizia na carta de Deus. Ela disse: tudo passa. Só o reino de Deus. Difícil para todos nós, diante dos desafios, das dificuldades da vida. Às vezes a gente olhar a situação com um olhar de gratidão, com uma oportunidade de crescimento, com uma oportunidade de nos melhorarmos, porque nós estamos mergulhados na matéria e a nossa limitação só conseguimos ver aqui a mundo material. Por isso que é um desafio. Nós internalizarmos quem nós realmente somos e a quem nós somos destinados, para ficar mais fácil de nós conseguir passar pelos revés da vida. E para isso nós estamos todos juntos, para nos auxiliarmos. Então que a gente possa levar a reflexão da noite para casa hoje, tentando elevar, identificar o meu ponto de vista, além do que eu olho para o